Salve Maria, caríssimos irmãos da grande família Regina Fide, Brasil e Portugal. Eu estou mandando esse áudio aqui porque eu chegando de São Giovanni Rotondo aqui em Portugal, eu fui pego por uma gripe aqui feroz. Hoje que eu estou conseguindo falar um pouquinho, etc. Então aproveito para mandar esse áudio aqui porque eu quero comentar uma notícia grave. Eu me lembro que lá em São Giovanni Rotondo, a gente não tinha dificuldade de comungar de joelhos ou de comungar na boca, etc. Não teve nenhuma dificuldade. Bom, e eu pensei, tá bom, eles estão seguindo o Código de Direito Canônico, eles estão seguindo o Decreto Redemptione Sacramento, etc. Tá bom. O que é que diz o direito canônico nessa matéria? Diz assim, eu vou traduzir do espanhol para o português de maneira que vai ser uma tradução livre. Diz assim, ao distribuir a Sagrada Comunhão, recorde-se que os ministros sagrados não podem negar os sacramentos a quem os procuram de forma razoável, estejam retamente dispostos, ou seja, em estado de graça, e não tem por proibido o direito de recebê-los. É o caso de um pregador público, será um político que votou abertamente contra o aborto, está excomungado, e o padre, se souber disso, não pode dar comunhão para ele, né, nessa hora. Fora situações dessas, pecadores públicos, etc., supõe-se que a pessoa que está comungando em estado de graça. Bom, portanto, não é lícito negar a Sagrada Comunhão a nenhum fiel de Cristo, pelo mero fato, por exemplo, de que a pessoa deseja receber a Eucaristia de joelhos ou de pé. Isso é o que diz o Código de Direito Canônico. E a notícia que eu vou ler para vocês aqui saiu da Info Católica do dia 10, saiu hoje. Eu estou lendo aqui de Portugal, e que é uma notícia horrorosa, ou seja, o Código de Direito Canônico não representa nada para certos bispos, não representa nada para certas autoridades que nem deveriam ser autoridades. Simplesmente eles fazem o que querem e não tem o menor problema, não tem ninguém chama atenção, ninguém dá uma demonstração, nada. Eles fazem, eu vou mostrar como é que eles fazem por escrito, inclusive, as coisas deles, os erros deles eles colocam no papel. Bom, antes de eu entrar na notícia, eu queria só lembrá-los de que nós estamos distribuindo no Brasil, apesar de eu estar aqui em Portugal, eu sei que nós estamos distribuindo aí o devocionário Invocando os Santos Anjos, e eu tenho visto que as pessoas têm gostado enormemente. Bom, maneira que eu estimulo a todos que ainda não ligaram, liguem para esse número que está aparecendo embaixo aqui e peçam o seu Invocando os Santos Anjos, esse devocionário maravilhoso para nos colocar em contato com os Santos Anjos. Em Pietrelcina, e São Giovanni Rotondo, eu pude ver o que o Padre Pio tinha de devoção dos Santos Anjos. Era uma coisa impressionante. E eu vi que foi ele que mandou nós fazermos esse devocionário. Eu não tenho a menor dúvida. Portanto, não deixem de pedi-lo o quanto antes. Bom, eu vou ler a notícia que eu queria comentar com vocês aqui, que é o seguinte. Negam a Sagrada Comunhão a uma família católica em Idaho porque a família se ajoelhou para recebê-la, né? Olha só essa notícia. Eu estou traduzindo do espanhol para o português, pode ter alguma pequena dificuldade aqui. A uma família católica de 8 membros se lhe negaram recentemente a Sagrada Comunhão enquanto assistia de joelhos à missa numa igreja da diocese de Boise, em Idaho, né? Tanto o sacerdote local como o bispo se negaram a reconhecer que a negação do sacramento era uma grave violação do direito canônico. Quer dizer, eles estavam violando o direito canônico. Se alguém ali não podia comungar, eram eles, né? Eram eles. Bom, Scott Smith, advogado católico, autor, teólogo e padre de 6 filhos, estava de férias com sua família em Idaho em agosto e foi à missa dominical em San Carlos Borromeo, em Riley. Depois de conduzir 2 horas desde as montanhas onde ele estava para assistir à Santa Missa, o pároco lhes negou
negou a todos, ele está aqui, é ele que está dizendo, né? Negou a todos, a meus filhos e aos meus sogros, a Sagrada Comunhão, porque nos ajoelhamos para receber a Eucaristia. Barbaridade. Eu nem sei o que comentar aqui, porque esses padres, esses bispos, eles cometem pecado público. Eles cometem pecado de escândalo quando eles fazem isso. Como é que fica a consciência dessa gente? Como é que depois eles vão comungar no dia seguinte? Porque o padre não pode não comungar na missa. Ele não tem essa possibilidade, ele é obrigado a comungar na missa. Portanto, o padre sempre tem que estar em ação em estado de graça, né? E esses aqui fazem isso. Bom, vamos continuar. O pai dessa família continua, aspas, foi muito triste ver meus filhos pequenos ajoelhados reverentemente para receber a Eucaristia e ver ao sacerdote imediatamente movendo-se os dedos, ou seja, dizer não, quer dizer, movendo os dedos aqui está nesse sentido, né? Escreveu ele. Ironia das ironias. Antes de negar a Sagrada Comunhão a toda a minha família, o padre acabava de predicar uma homilia sobre a inclusão, advertindo sobre a exclusão. Quer dizer, todo mundo está incluso. Nós temos que incluir pessoas recasadas, divorciadas, amaziadas. Tudo isso aí tem que ser incluído. Não se pode ter a menor discriminação. Mas na hora que uma pessoa ajoelha para receber o Rei dos Reis, o nosso Salvador, aquele que verteu sangue na cruz aos borbotões para salvar nossas almas, nessa hora, discriminação pesada, diante de todo mundo. Negou a comunhão para 6 pessoas, não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Deixa eu ver se eu sei. Não, 8 pessoas. 8 pessoas. Bom. E vejam aqui o que diz o Código de Direito Canônico. Ao distribuir a Sagrada Comunhão, lembre-se que os ministros sagrados não podem negar os sacramentos àqueles que os buscam de modo razoável, estejam retamente dispostos e não estão proibidos do direito de recebê-los. Eu li isso logo no comecinho, né? Portanto, não é lícito negar a Sagrada Comunhão a nenhum fiel de Cristo pelo simples fato, por exemplo, de que a pessoa deseja receber de pé ou de joelhos. Bom, aí esse Smith, esse pai de família, escreveu para o bispo, né? Escreveu um e-mail, uma carta, alguma coisa assim, e recebeu uma resposta. Em resposta a Smith, o bispo escreveu, como ensina a nossa igreja, ao receber a comunhão, se nos anima se nos dá vontade, estamos estimulados a ter unidade em nossa postura e gestos. Talvez em Louisiana, da onde ele é, a postura geral ao receber seja ajoelhar-se. Mas no caso da Diocese de Boise, não. Quer dizer, ele criou um direito canônico próprio, né? O católico pai de 6 filhos sublinhou em seu blog que está em jogo a capacidade de um padre... Não, ele levantou o problema. Qual é a capacidade de um padre de ensinar a seus filhos a reverência devida a Jesus Cristo realmente presente na Eucaristia? Claro. Um padre... Eu não queria que meu filho tivesse castigo com um padre desse, né? Se o pai de família não pode ensinar a seus filhos ajoelhando-se ante Jesus, estamos com um grave problema. Claro, porque o pai de família é o exemplo dos filhos, né? Em 2020, o bispo Christensen proibiu aos sacerdotes da sua diocese de rezar a missa voltados para o tabernáculo, ou seja, de costas para o povo, né? Como era rezada a missa antigamente, e de utilizar comungatórios, ou seja,
mesa de comunhão para os católicos que preferem ajoelhar-se para receber a comunhão. Além disso, o bispo queria estar informado de todas as missas tradicionais em latim que se celebram em suas dioceses. Discriminação total. Esse foi o homem que fez um discurso dizendo para não ceder à discriminação, hein? E aceitar todos, etc. É uma coisa impressionante isso aí, né? Impressionante. Bom, continuando aqui, deixa eu ver, é muito longo o artigo, eu tenho que falar para vocês o que interessa. Então, ele mandou fazer uma verdadeira espionagem, né? Isso é uma verdadeira Gestapo, né? Christensen escreveu, um bispo de novo, ainda que os fiéis tenham o direito a ajoelhar-se para receber a Eucaristia e não se pode negar a comunhão a nenhum comungante por sua postura, dado que a norma estabelecida nesse país é estar de pé, ordeno que os sacerdotes que não utilizem mesa de comunhão ou genuflexórios, né, ou elementos, já que podem parecer que estão violando uma norma ou implicam em uma preferência por ajoelhar-se para receber a comunhão. Quer dizer, eu vou traduzir melhor isso aí. Ainda que o Vaticano, o Código de Direito Canônico diga que não pode se recusar, é preciso ver qual é o costume do lugar. E o nosso costume aqui é esse, acabou. Então as favas, o Código de Direito Canônico. Simplesmente é isso que ele está dizendo. Simplesmente. É uma coisa de não tem nome, comentário disso. Eu queria compartilhar isso com vocês, para não deixar de falar tanto tempo. Essa gripe está acabando comigo aqui, mas logo a gente vai poder voltar à normalidade nos nossos vídeos e comentários e tudo mais. Lembro mais uma vez, não deixem de pedir o devocionário invocando os santos anjos, é muito importante. Vejam bem que situação nós estamos. A gente pode dizer que esse bispo que viola o Código de Direito Canônico, esse bispo é católico? Não sei, né? E é a profecia do Padre Pio. Quer dizer, vai chegar um momento em que nós vamos ter duas igrejas e nós não saberemos qual é a verdadeira. Que os santos anjos nos ajudem a discernir a verdadeira igreja. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, Brasil e Portugal. Aliás, eu deveria falar Portugal e Brasil, porque é daqui que eu estou gravando, em Portugal.